Muito bom dia. Hoje vamos falar sobre o preconceito linguístico, aquele fenômeno que vai corroendo a nossa sociedade a cada dia. Preconceito linguístico, segundo o professor Marcos Bagnos, define então o preconceito linguístico como, como discriminação de pessoas que falam ou escrevem de forma diferente daquela estabelecida pela norma padrão. E este preconceito linguístico, ela ocorre através da gramática normativa, ela então o grande promotor deste preconceito linguístico. Isto porque a gramática normativa olha somente a língua no seu aspecto estrutural e não no seu aspecto funcional. E isto ocorre dentro de uma sociedade através de vários fatores. Um dos fatores é o fator socioeconômico, o factor regional, assim como o fator eh, meio, porque todos aqueles também que se distanciaram, por exemplo, da forma ou das grandes metrópoles, aqueles que vão vivendo nas zonas suburbanas, nas zonas urbanas, têm uma forma de falar peculiar e esta forma então é uma forma que vai distanciando-se daquilo que é a norma padrão. E esta norma, para os gramáticos, eles consideram como uma forma errada de falar uma língua, mas para nós, os linguistas, consideramos como uma forma diferente de falar uma língua e é aceito. E é esta forma diferente que é o grande causador então da variação linguística, que definimos como uma forma diferente de falar uma língua. E aquelas pessoas que são mais afetadas pelo preconceito linguístico são assim os surdos, os mudos e aquelas pessoas que têm deficiência também auditiva, assim como aquelas pessoas que vão distanciando-se das grandes cidades, aqueles que vivem no campo, porque a língua olhamos as classes mais antigas, eras medievais, etc. A língua sempre foi falada em duas classes, a classe média e a classe alta. E a classe alta, que nós chamamos aquelas nobreza, a classe da corte, etc., sempre tiveram um modelo, que é aquele modelo de representação do reino. E este modelo hoje passou a ser chamado como a norma culta. E aquela classe mais média, aquela classe mais baixa, que era então falada pela aí a nobreza, ou que era falado pelos homens do campo, os homens suburbanos, e que eram menosprezados, toda aquela forma de falar então passaram a ser apelidados como uma forma desviante ou a forma não correta de falar a língua que representa um determinado reino. E nos dias de hoje temos isso bem patente como um preconceito linguístico, porque aquelas pessoas que têm um nível de escolaridade muito alto, têm domínio sobre a gramática de uma determinada língua, vêm então discriminando aqueles que não têm o domínio da língua e aqueles que têm uma forma de falar distante daquilo que é característico, aquilo que é aceito como a forma correta de se falar uma língua. E hoje temos isso muito evidente na nossa sociedade, sem medirmos estes porquê isto vai acontecendo, uma vez que temos então o fator também este regional, que é um fator muito determinante, uma vez que as línguas nacionais têm um grande poder, isto na mente daqueles que as falam. Por exemplo, um falante assimétrico, ele não tem o domínio da sua língua, não tem controle da sua língua materna. Quando ele vai se expressar, por exemplo, numa língua secundária, a sua língua materna vai fazendo interferência, quer fonética, quer fonológica, quer morfossintática e quer semântica, na língua que ele melhor domina. Então, muitos fazem um empréstimo fonológico ou fonético da sua língua materna para produzir sons da língua secundária, que é daquela língua que ele se quer expressar. E isto leva-nos a alguns desvios, que nós os linguistas chamamos de desvio,
que alguns gramáticos chamam erros de cacoetia e um erro de má pronunciação, que também nos leva a uma percepção defeituosa daquilo que se quer transmitir, mesmo que haja uma comunicação entre aquele que fala de forma desviante e aquele que fala de forma padronizada, mas para os gramáticos consideram então como uma forma errada de se falar uma língua. Por isso, hoje vivemos neste modo, e que é um modo muito negativo. Discorramos destes pontos que acabei aqui de frisar, que são os pontos socioculturais, os pontos socioeconômicos, os pontos regionais e as condições socioeconômicas do falante, e também esse distanciamento das grandes cidades das zonas suburbanas, e assim como o meio e tudo isso. Por isso, gostaria de fazer aqui um apelo a todos aqueles que têm domínio da língua portuguesa e aqueles que desconhecem então a língua como um órgão funcional e estrutural, para que não observemos somente a língua pelo seu fator estrutural. É preciso que também possamos fazer menção a este lado funcional da língua, porque a língua tem como fator principal a comunicação. E desde que não se retire esse valor comunicativo na língua, então é tido como certo aquilo que se quer transmitir. Muito obrigado e vemos então numa próxima emissão.